Existe uma luta energética invisível entre o empata e o narcisista, e a maioria das pessoas só percebe quando é tarde demais. Você não consegue ver isso na superfície. Não aparece em mensagens de texto ou discussões. Não é documentado em sessões de terapia, nem explicado em colunas de conselhos sobre relacionamentos. Mas está acontecendo, agora mesmo, em milhões de relacionamentos ao redor do mundo. É uma transação energética, uma troca silenciosa de força vital, vitalidade e energia psíquica que deixa uma pessoa esgotada e a outra artificialmente inflada. E se você é um empata que já se sentiu completamente esgotado depois de estar com uma determinada pessoa, se já se perguntou por que se sente tão exausto sem motivo lógico, se já sentiu que algo está sendo tirado de você, mesmo quando nada de óbvio está acontecendo, você já vivenciou essa guerra. Se você está pronto para entender a dinâmica invisível em jogo entre empatas e narcisistas, para ver o campo de batalha energético que Carl Jung mapeou décadas atrás, inscreva-se neste canal agora mesmo, porque o que estou prestes a compartilhar com você mudará fundamentalmente a maneira como você entende esses relacionamentos. Vamos além do comportamento, além das táticas de manipulação, além da psicologia superficial sobre a qual todos falam. Vamos entrar no reino da energia psíquica, da libido no sentido junguiano e das correntes invisíveis que fluem entre as pessoas, especialmente entre empatas e narcisistas. Vamos começar. A troca fundamental. Aqui está a dinâmica central que a maioria das pessoas ignora. Empatas dão, narcisistas tiram. Mas não estamos falando apenas de trabalho emocional, favores ou apoio. Estamos falando de algo mais profundo, algo que acontece no nível energético, o que Jung chamou de libido ou energia psíquica. Jung não usava o termo libido da mesma forma que Freud, como energia puramente sexual. Para Jung, a libido era a própria força vital, a energia fundamental que anima a consciência, impulsiona o crescimento, alimenta a criatividade e sustenta nossa vitalidade psicológica. Todo ser humano gera essa energia, mas aqui está o que diferencia os empatas. Eles geram energia excedente, e seu instinto é compartilhá-la. Empatas são geradores de energia. Eles são naturalmente sintonizados com os estados emocionais e energéticos dos outros. Eles se conectam com espaços, com pessoas, com situações. E quando sentem um vazio, uma necessidade, uma carência, seu instinto é preenchê-lo. Na maioria das vezes, isso não é consciente, é automático. É a forma como são programados. Um empata entra em uma sala e inconscientemente percebe a energia do ambiente. Alguém está triste? A energia do empata se move em direção a essa pessoa. Alguém está ansioso? O empata absorve essa ansiedade e tenta transmutá-la. Alguém se sente vazio? O empata se entrega completamente. Isso é lindo quando é recíproco. Quando acontece em relacionamentos saudáveis com pessoas que conseguem receber, integrar e retribuir, essa troca cria conexão, intimidade e crescimento mútuo. Mas é aqui que o narcisista entra na equação. Os narcisistas são vampiros de energia, mas não por escolha. São verdadeiros aspiradores de energia. Lembre-se do que falamos no último vídeo. O narcisista enterrou seu eu autêntico e ergueu um falso eu em seu lugar. Mas manter esse falso exige uma quantidade enorme de energia. É como rodar uma simulação de realidade virtual em alta definição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso drena a bateria constantemente. O narcisista não consegue gerar energia interna suficiente para sustentar seu falso eu, porque está desconectado de sua fonte autêntica de vitalidade, seu verdadeiro eu, sua sombra, sua vulnerabilidade. Toda a energia que deveria fluir naturalmente através da integração
está sendo consumida pela resistência, pela manutenção da ilusão, por manter a máscara impecável. Então, eles precisam extrair energia de fontes externas. Precisam se alimentar da atenção, admiração, reações emocionais e energia psíquica de outras pessoas. E quando um narcisista encontra um empático, é como um buraco negro encontrando uma estrela. O empata irradia energia naturalmente. O narcisista a absorve automaticamente. O fluxo começa imediatamente e o empata nem percebe o que está acontecendo, porque doar energia parece normal para ele. Parece amor. Parece conexão. Parece finalmente ser visto e necessário. Mas isso não é uma troca recíproca. Isso é uma extração. Jung chamaria isso de violação do fluxo natural da energia psíquica, uma dinâmica parasitária, onde a economia psicológica de uma pessoa está sendo drenada para sustentar a inflação da outra. E a parte aterrorizante. Ambas as partes podem confundir isso com intimidade, com química, com uma conexão profunda. Mas não é uma conexão. É consumo. O colapso invisível. Então, o que acontece à medida que essa dinâmica continua? Duas coisas ocorrem simultaneamente e ambas são devastadoras. Primeiro, o empata começa a perder energia, não apenas se sentindo cansado, mas de fato esgotando sua força vital. No início, é sutil. O empata se sente um pouco mais exausto do que o normal depois de passar tempo com o narcisista. Precisa de mais sono, sente-se menos criativo. Seus próprios interesses começam a desaparecer. Para de ver os amigos com tanta frequência. Tem menos energia para suas próprias paixões, seus próprios objetivos, sua própria vida. Mas ele inventa desculpas para si mesmo sobre por que isso está acontecendo. Estou apenas estressado. O trabalho tem sido exigente. Estou ficando mais velho. Relacionamentos exigem esforço. Ele não percebe que sua energia, sua libido, sua força vital está sendo sistematicamente drenada. Cordões invisíveis se formaram entre ele e o narcisista, e a energia está fluindo constantemente, mesmo quando não estão fisicamente juntos. O empata começa a se sentir como uma casca vazia. Perde seu brilho. Sua intuição diminui. Seus limites se dissolvem. Ele fica obcecado com as necessidades, os humores e as reações do narcisista porque, inconscientemente, está tentando interromper a drenagem de energia controlando a fonte. Mas não funciona, porque você não pode parar um vácuo alimentando-o ainda mais. Você só consegue se esgotar tentando. Jung alertou sobre isso em seu trabalho sobre projeção e participação mística, quando duas pessoas se tornam tão psicologicamente entrelaçadas que perdem seus limites individuais. O empata se torna uma extensão do ego do narcisista, existindo apenas para fornecer energia para manter o falso eu inflado. E o próprio eu do empata começa a desaparecer, não de forma dramática, não de uma vez só, mas lentamente como uma bateria descarregando em segundo plano. Segundo, o narcisista se torna dependente, viciado na fonte de energia. Eis o que as pessoas não entendem sobre os narcisistas. Eles não apenas querem sua energia, eles precisam dela. Tornam-se dependentes dela da mesma forma que um viciado se torna dependente de uma substância. Porque o falso eu do narcisista não consegue se sustentar sozinho. Requer validação externa constante, atenção constante e alimentação energética constante para se manter inflado. E quando encontram um empata, uma fonte consistente e confiável de energia de alta qualidade, eles se apegam a ele. É isso que realmente acontece quando um narcisista te bombardeia com amor, quando te idealiza, quando te faz sentir como a pessoa mais especial que ele já conheceu. Não é amor, é reconhecimento. Eles te identificaram como uma fonte,
E uma vez que esse cordão energético é estabelecido, uma vez que esse fluxo começa, o narcisista estrutura toda a sua economia psicológica em torno dele. Você se torna sua principal fonte de energia, sua tábua de salvação energética. É por isso que os narcisistas reagem com tanta intensidade quando você tenta ir embora, quando estabelece limites, quando começa a retirar sua energia. Não se trata apenas de ego ou controle, embora esses sejam fatores. Trata-se de sobrevivência. Você não está apenas rejeitando-os. Você está cortando o suprimento de energia deles. Você está ameaçando sua capacidade de manter o falso eu. Você está forçando-os a encarar o vazio do qual têm fugido a vida inteira. Isso cria uma terrível codependência. O narcisista precisa da energia do empata para funcionar. E o empata, agora esgotado e confuso, precisa da validação do narcisista para sentir que sua doação tem significado. É um ciclo vicioso, um sistema parasita, uma prisão energética na qual ambas as partes estão presas, embora apenas uma delas seja consciente o suficiente para perceber isso. A grande reversão. Mas é aqui que a história muda. É aqui que o poder se inverte. É aqui que a compreensão de Jung sobre a individuação se torna crucial. Quando o empata se cura, o fluxo de energia se inverte. E o narcisista sente a perda como uma morte. Deixe-me explicar o que acontece quando um empata finalmente desperta. Talvez ele procure terapia. Talvez descubra o trabalho com a sombra. Talvez chegue ao fundo do poço e algo dentro dele diga, nunca mais. Seja qual for o catalisador, algo muda. O empata começa a fazer o trabalho que o narcisista jamais fará. Começa a recuperar suas projeções. Começa a estabelecer limites não por raiva, mas por respeito próprio. Começa a recuperar sua energia. E isso não é uma decisão cognitiva, é uma mudança energética. Os laços começam a se dissolver. O fluxo automático de energia em direção ao narcisista cessa. O empata começa a selar seu campo energético. Jung chamou isso de retirada das projeções, o momento em que você para de ver a outra pessoa como ela quer ser vista e começa a ver ela como ela realmente é. Quando você para de despejar sua força vital em seu recipiente vazio e começa a direcioná-la de volta para o seu próprio crescimento, sua própria cura, sua própria individuação. E é aqui que a máscara do narcisista se quebra de forma mais violenta, porque de repente, sua principal fonte de energia desaparece. O suprimento secou. O empata, que costumava absorver sua raiva, validar sua grandiosidade e estabilizar seu falso eu, essa pessoa não está mais disponível. O narcisista sente isso como abandono, como traição, como um ataque à sua própria existência, porque de certa forma é, não um ataque, mas uma retirada. Você não está mais participando da ilusão dele. Você não está mais alimentando seu falso eu. E sem essa energia, a estrutura psicológica do narcisista se torna instável. É quando você vê as reações mais intensas. A raiva, as tentativas de manipulação para reconquistar a pessoa, as campanhas de difamação, a manipulação desesperada. Porque o narcisista não está apenas tentando te reconquistar, ele está tentando sobreviver. Está tentando restabelecer o fluxo energético que o mantinha funcionando. Mas aqui está a bela e poderosa verdade. Uma vez que um empata completa essa inversão energética, uma vez que ele recupera totalmente sua energia e a redireciona para sua própria vida, o narcisista não tem mais poder algum, nenhum. Porque toda a dinâmica foi construída sobre a participação inconsciente do empata, sobre sua disposição para doar, sobre a incapacidade de perceber a extração de energia acontecendo. Mas é um empata consciente, um empata que entende de energia,
Um empata que fez seu trabalho de autoconhecimento e integrou seu próprio poder reprimido, essa pessoa é imune. Não porque seja fria, não porque tenha se tornado narcisista, mas porque se tornou completa, ela fechou a brecha. Aprendeu a direcionar sua energia conscientemente, a doar a partir da abundância, em vez da escassez, a escolher a reciprocidade em vez da exploração. O narcisista não consegue se alimentar de alguém que não se oferece inconscientemente como alimento. Então, se você é um empata que esteve nessa guerra, se sentiu a drenagem invisível, se lutou para entender por que estava tão exausto, se está no processo de recuperar sua energia. Agora quero que saiba de uma coisa: você não é fraco por doar. Você não está quebrado por ser aberto. Você não é estúpido por não ter percebido antes. Você estava fazendo o que os empatas fazem, compartilhando sua abundância natural. O problema nunca foi você. O problema era que você estava derramando sua preciosa força vital em um recipiente sem fundo. Mas agora você sabe. Agora você pode ver a guerra invisível. Agora você pode fazer uma escolha diferente. Sua energia é sua. Sua força vital pertence a você. E você pode decidir consciente, deliberada e poderosamente para onde ela vai. Se você quer continuar aprendendo sobre essas dinâmicas invisíveis, se está pronto para entender a psicologia profunda por trás dos relacionamentos empáticos e narcisistas, inscreva-se neste canal agora mesmo. Ative o sino de notificações, porque vamos nos aprofundar ainda mais nos próximos vídeos. Há mais para explorar, mais para integrar, mais para recuperar. A guerra energética termina quando você decide que terminou. E essa decisão é aí que reside o seu verdadeiro poder. Obrigado por estar aqui. Vejo você no próximo vídeo.